Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos de volta com mais uma lição para a nossa Escola Bíblica Dominical, classes de adultos. Segundo trimestre de 2022, nós temos agora a lição de número 6, Expressando Palavras Honestas. Esta semana nós temos uma lição preciosa que nos fala sobre a verdade. Vai falar também sobre juramento e os ensinamentos gloriosos do Senhor Jesus Cristo acerca deste assunto. Texto áureo diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5:37. A verdade prática de nossa lição fala que fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer e votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. É muito importante nós observarmos o que diz a palavra de Deus acerca do falar. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Em Mateus capítulo 5, versículos de 33 a 37, é a leitura bíblica em classe para a lição desta semana. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Nós queremos agradecer a oportunidade que Deus nos dá de estar aqui nesta plataforma para cooperar com a obra de Deus. A Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo e nós temos lições preciosas para as classes de adultos e também eu comento aqui e ajudo nas lições de jovens. Então você acesse nossos vídeos e você verá tanto assuntos para a classe de jovens quanto para a classe de adultos. Nós estamos com esta lição 6, Expressando Palavras Honestas, classes de adultos. Qual o valor de uma palavra? Antigamente, há algum tempo atrás, só a palavra bastava, porque o compromisso era feito e alinhavado com a palavra. Havia uma confiança muito grande e a honestidade fazia com que as pessoas fizessem aquele tipo de acerto e de negócio e a palavra selava. Era uma garantia. Eu te dou a minha palavra. Viesse outra situação ou até com um possível lucro ou vantagem naquele negócio, se assim pudesse ser desfeito, aquelas pessoas não desfaziam daquele compromisso. A palavra permanecia firme. A palavra tinha um valor muito grande. Os dias em que estamos vivendo, isso não está acontecendo mais realmente como acontecia no passado. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Porque a palavra tem caído em descrédito? Porque as palavras das pessoas estão caindo em descrédito. As pessoas não confiam mais umas nas outras. A confiança diminuiu muito. Qual o valor de uma palavra? Houve um tempo em que o empenho da palavra bastava. É o que nós estamos falando. A palavra bastava. Hoje, nem cartório, nem às vezes um registro vale tanto a pena. Não é? É preciso que se registre, se documente, que seja oficial, que haja registro até em cartório, mas vemos que a palavra ela não está sendo mais sustentada.
A presente lição traz um estudo a partir do Sermão do Monte a respeito da retidão que devemos ter com as palavras empenhadas, compromissadas. Nesse tocante, nosso Senhor Jesus Cristo falou com muita propriedade e com muita autoridade. O mesmo cuidado que temos que ter com o nosso comportamento moral, nós devemos ter também com a emissão das nossas palavras, porque o que nós falamos, isso é registrado. O Senhor está presente nas nossas conversações, nas nossas palavras. Então, quando conversamos ou acertamos algo com alguém ou falamos, Deus está presente, Deus é conhecedor e Ele está vendo se nós estamos sendo honestos, verdadeiros ou não. Então, nesta lição, nós precisamos apresentar 3 objetivos. O primeiro é afirmar que não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra. Segundo objetivo, enfatizar que nossas palavras devem ser sim e não. Não é? Sim, sim, não, não, como disse o Senhor Jesus. E o terceiro objetivo é pontuar, não é? Pontuar a honestidade com as palavras. Observe que esta lição vai nos levar, ou levar o seu aluno, professor, a conscientizar-se a respeito da retidão no falar. As palavras revelam o que pensamos e sentimos. Portanto, não revelam o que somos. Se a nossa mente estiver permeada com os valores do reino, nossos sentimentos e, consequentemente, nossas palavras expressarão os valores do reino. Então, observe que as palavras revelam o que pensamos e sentimos e, portanto, quero confirmar, elas revelam o que somos. As palavras revelam o que somos. Então, precisamos ter muito cuidado ao falar. Lembrando que Tiago falou sobre a língua, o cuidado que devemos ter com as palavras, porque a língua é um pequeno membro que pode incendiar, pode causar um perigo muito grande através de uma palavra mal falada, ou de uma inverdade, ou de uma mentira, né? Então pode causar um tumulto, uma tragédia muito grande. Então é preciso ter muito cuidado. Vale a pena observar, através desta lição, que o Senhor Jesus Cristo, ele falou sobre o juramento, falou sobre o poder da palavra, falou sobre a necessidade de ser honesto. O Senhor Jesus Cristo falou acerca da verdade, e a mentira é um instrumento que sempre foi usado pelo maligno, desde o início. Em João 8:44, a palavra de Deus nos diz assim, eu gostaria de ler com você, foi o próprio Jesus quem disse, João 8:44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, acerca da mentira, o Senhor Jesus Cristo disse que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele peca, ele mente desde o princípio. Quando houve a queda, não é, dos anjos e a queda de Satanás, ele desceu porque mentiu, porque pecou, e Deus o expulsou, e ele foi expulso por causa do pecado da mentira. Então ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade e foi homicida e mentiroso desde o princípio, disse o Senhor Jesus. Então, na primeira parte de nossa lição, nós vamos ver que não devemos jurar nem pelo céu nem pela terra. Na segunda parte, nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. E na última parte da lição,
vamos ver o tópico honestidade com nossas palavras. O juramento sempre esteve presente na sociedade. Eles são compromisso, né? Os juramentos são compromissos que pessoas assumem publicamente e que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Mas nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos. Observe, aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensinou acerca do nosso falar, que deve ser sim, sim, não, não, é porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. O Senhor Jesus condena o uso indiscriminado, leviano e evasivo do juramento. Ele diz: não jureis nem pelos céus, nem pela terra, nem pela vossa cabeça. Por isso, nessa lição, nós vamos ver que o Mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes. Eles devem ser transparentes. Nós, seres humanos, não só os cristãos muito mais ainda, porque são novas criaturas, homens nascidos de novo, mulheres nascidas de novo. Mas todos os homens têm o dever de serem transparentes, honestos no seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, no reino de Deus, a honestidade dos seus membros elimina o uso de juramentos. Por isso que o Senhor Jesus disse: não jureis, não jureis. Por quê? Porque nós já somos novas criaturas. Nós temos o novo nascimento, nós somos filhos de Deus. Nós não precisamos estar nos ancorando em juramento aqui e ali. Eu juro pela minha mãe, eu juro por Deus, eu juro por isso, por aquilo, eu juro pela alma dos meus filhos, pelo amor de Deus. Nós somos cristãos, nós precisamos ter a certeza, ter firmeza, não é? Sermos honestos e garantir a nossa palavra. Que Deus nos guarde, que o Espírito de Deus possa nos dar força para que nós possamos ser verdadeiros, genuínos. Não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra. Esse tópico aqui, o pastor Osiel traz 3 subtópicos: a lei do juramento, o propósito da lei do juramento e não jureis nem pelo céu nem pela terra. Então esses 3 tópicos, subtópicos, né, se resumem em obedecer ao mandamento do Senhor Jesus, em não jurar. Por quê? Porque os súditos do reino de Deus, os filhos de Deus, homens nascidos de novo, têm que demonstrar realmente que são novamente nascidos, são santos, homens de Deus. Não precisam ficar com hoje é uma coisa, amanhã é outra, hoje é sim, amanhã é não, e titubeando. Nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser honestos e corretos em nossas palavras. Que Deus nos dê da sua graça e que possamos ser firmes, não é? Para que possamos cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, porque senão, que caráter é esse nosso? Se nós não nos firmarmos na verdade e falar a verdade, que caráter é esse nosso? Aonde nós vamos parar com isso? Então, essa primeira parte, nós temos a palavra-chave como palavra, a própria escrita palavra, é a palavra que é a chave deste primeiro tópico aqui. Por quê? Porque nós não devemos jurar nem pelo céu nem pela terra. Então, isso aqui envolve o quê? Palavra, né? Então, você tem que ter segurança, honestidade, não é? Não falar o que vem na boca de qualquer jeito, parar, meditar, leia Provérbios, vamos ler Provérbios, vamos ver os Salmos também, que tem orientações seguras. Vamos nos firmar na palavra de Deus. O que é que diz lá o Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós temos a lâmpada e a luz, que é a palavra de Deus, que nos guarda neste caminho que nós estamos andando. E precisamos ser honestos, precisamos ter palavras firmes e seguras para darmos bom testemunho nessa terra. A segunda parte da lição fala sobre nossas palavras devem ser sim
e não. Quer dizer, quando deve ser sim, tem que ser sim até o fim. Dê no que der. Se for não, é não e pronto. Não tem meio termo, não tem ameaça, não tem nada. Se for não, é não. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, a palavra do cristão deve ser sim, sim, quando é verdadeiramente correto dizer sim, sim. É isso mesmo, é sim até o fim. Venha o que vier, passe pelo que passar, é sim. E se for não, é não. Garanta esta palavra, vamos garantir esse não até o fim, mesmo que seja para dano nosso em qualquer situação. Mas sejamos verdadeiros e não falsos. Essa segunda parte é dividida em 3 subtópicos: como deve ser o nosso falar, o sim e o não na vida de Paulo, e também o que passar disso é de procedência maligna. Como deve ser o nosso falar? Nós devemos expressar palavras honestas, como diz o título de nossa lição, expressando palavras honestas, verídicas, verdadeiras, seguras. Então isso é muito importante. A lei mosaica, ela era muito severa acerca disso. E o Senhor Jesus Cristo veio endurecer mais ainda. O vosso falar deve ser sim, sim, não, não. Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Nós podemos ler Provérbios 18 e 21. Observe o que diz a palavra de Deus. Nós temos aqui a Bíblia Sagrada e vamos ler. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, nós teremos o fruto, não é, de exercer a palavra com verdade, mas também se falharmos e incorrermos no erro da mentira ou da falsidade, colheremos também o fruto. Mas que Deus tenha misericórdia de todos nós. Querido professor, caro aluno, estejamos atentos ao que diz a palavra de Deus. Não é? A mentira é muito perigosa. A mentira ocasionou muitas tragédias. 2 tragédias principais a mentira ocasionou: a queda dos anjos, não é? Liderada por Satanás, e também a queda do homem no jardim do Éden, porque creu na mentira do próprio Satanás mentiroso. Então, aquele casal perdeu a comunhão com Deus porque creu na mentira daquela serpente, né? O inimigo personificado naquela serpente mentiu para aquele casal, mentiu para Eva, e o homem caiu no pecado, e agora a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então a mentira é muito horrível. Nós precisamos ter cuidado com essa tal de mentira. Então, este segundo tópico fala sobre esta palavra que nós devemos expressar com muito cuidado, esta palavra honesta, expressão honesta que devemos ter, não é isso? Nossa palavra deve ser sim, se for o caso de ser sim, ou não, com toda segurança, se o caso for não. O que disse Paulo, não é? O que acha o apóstolo Paulo acerca disso? Em situações em que pregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos, então isso é muito perigoso. Em 2 Coríntios 1, de 12 a 24, há o relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja em Corinto, porém por diversas vezes foi impedido e as coisas não saíram como havia planejado. Por isso, seus acusadores se valeram da situação contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Mas Paulo era dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Paulo não fazia a sua própria vontade. Paulo refuta seus opositores, dizendo que não era o tipo de pessoa
que diria assim, quando na realidade queria dizer não. O não também é para ser dito. O não existe para ser dito, como também o sim. O apóstolo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Na última parte da lição, honestidade com nossas palavras, eu quero resumir, quero dar aqui meu subsídio, a minha colaboração. E antes quero falar o seguinte sobre honestidade. Maldizer não é o assunto aqui, ao contrário. Jesus comenta nesse texto, no Sermão do Monte, ele comenta sobre a prática de obrigar-se a manter uma promessa ao fazer um juramento. Não é? Uma pessoa ficava comprometida ao jurar pelo ouro do altar, mas não se jurasse pelo altar propriamente dito. Então o Senhor Jesus ele descarta, essa prática dos fariseus que juravam pelo altar, juravam pelo céu, pela terra, mas a essência realmente dizia o contrário. O caráter dizia o contrário. Então era apenas aparência. Por isso que hoje, como sinônimo de falsidade, as pessoas dizem assim, está no farisaísmo. Os fariseus eram estudiosos, eram religiosos, tinha o partido dos fariseus, mas infelizmente eles falavam, mas não praticavam. Não havia caráter, não havia firmeza de palavra. Por isso o Senhor Jesus refutou, e lá no capítulo 23 de Mateus, o Senhor refuta com veemência e repreende os escribas e fariseus. Repreende as suas ações. Uma pessoa poderia ser tão honesta que o seu sim significasse sim e o seu não significasse sim, sempre não. O próprio ato de fazer juramentos fornece uma prova de que a pessoa que jurar é desonesta e não se poderia confiar que ela iria manter sua palavra. Por isso o Senhor Jesus disse, não jureis. Deus não fica satisfeito com a discussão sobre o juramento que comprometeu ou não. Deus fica satisfeito com a pura honestidade. Então aqui nossas palavras têm que ser honestas nesse último tópico. Precisamos reafirmar e pedimos que os professores repassem isso para a sala. Honestidade é uma virtude. Honestidade é virtude de alguém que é correto, sincero. Então nós temos no hebraico uma palavra para descrever esse termo, yashar, que quer dizer reto, honesto, correto, direito, plano, reto, justo. Quando Jó foi acusado, o inimigo de nossas almas falou alguma coisa de Jó, Deus disse, Jó é um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se afasta do mal. Então observe que ali, na qualidade do caráter de Jó, havia retidão, sinceridade, honestidade. Jó era reto em suas palavras. Jó foi descrito como um homem honesto lá em Jó 1 e 8. Em Atos temos a descrição também de Cornélio como um homem reto, honesto. Atos capítulo 10, versículo 22. Nós queremos finalizar esse último tópico da lição falando que as palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade, porque quem serve a Deus precisa ser honesto e as suas palavras expressarem o seu caráter. É feio, é horrível para um cristão não ter firmeza nas suas palavras, não expressar palavras honestas e incorrer no pecado de falsidade nas palavras e até expressar palavras mentirosas. Que Deus nos guarde desta situação, que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar para que possamos ser honestos, leais, retos e que possamos expressar a todo instante, seja em qualquer situação, as palavras corretas e devidas
para a ocasião. Se sim, sim, se não, não. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos nossos professores, dos nossos alunos. Somos gratos a Deus por compartilhar com vocês estas ricas lições. O nosso querido pastor Osiel Gomes está comentando 3 lições preciosas. Agradecemos a toda a equipe da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e a toda a Escola Bíblica Dominical, com seus superintendentes, pastores responsáveis em todos os nossos campos do Brasil, e nossas classes de Escola Bíblica Dominical, né, nas nossas classes de EBD, desde o maternal até a classe de adultos. É uma bênção para nós, é uma riqueza para nós o ensino da Palavra de Deus. A todos, nosso muito obrigado. Eu quero aqui lembrar dos nossos queridos inscritos e cumprimentá-los com a paz do Senhor. O casal, o irmão Renato e a irmã Marinalva, são assíduos assistentes, eles não perdem um só vídeo nosso, como também os nossos irmãos Selemias, o nosso irmão Ricardo, também a nossa irmã Leidaiane, nossa irmã Ruth, o nosso irmão Joãozito. Nós também queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos aí em Aracaju, a capital do estado de Sergipe. Nós temos irmãos amados aí que nos ouvem, estão sempre conosco e são inscritos em nosso canal. A todos, nosso muito obrigado. A nossa irmã Teófila, a nossa irmã Vanessa, também a Lúcia, nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Congregação Lauro Farani, os nossos obreiros da Lauro, que acompanham os nossos vídeos, nosso muito obrigado. Nosso irmão Robson, que acompanha também aí em Santa Maria da Vitória. A todos os nossos irmãos de toda a região, todas as regiões do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, né? Nosso muito obrigado a todos. Vamos orar e encerrar. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, porque digno és de receber a honra, a glória e o louvor para sempre. Bendizemos o teu nome. Nesta hora nós te somos gratos por esta preciosa lição. Ensina-nos mais uma vez, Senhor, a sermos honestos, verdadeiros e sermos sinceros em nossas palavras, que possamos fugir de toda falsidade, de toda mentira. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos a tua bênção, Senhor, e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. A todos, nosso muito obrigado e até um próximo vídeo, se Deus nos permitir.